Dois. Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos falar sobre cuidado de pessoas e por isso trouxemos dois convidados fantásticos e eles irão se apresentar. Olá, boa noite, Carlinhos. Meu nome é Gilson, né? Nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos há alguns anos atrás, né, na prefeitura. E eu sou comerciante, tenho 2 lojas aqui em Pouso Alegre já há mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos. O tempo passa, Gilson. Pois é. E sou advogado, mas a advocacia é ocasional, né? Não é a minha atividade principal. O principal é o comércio mesmo. Comércio. Né? E também trabalho na área da música, né? Música católica, música religiosa e MPB. Estamos retomando o nosso grupo, nossa banda de MPB. E muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com você. Eu que me sinto lisonjeado, Gilson, de você ter aceitado. Significa que a gente teve um bom relacionamento. Aqui a gente sempre fala, você que não se relaciona acaba sozinho. É verdade. É isso e mesmo. O pastor Wesley de Jesus Ferreira. Carlos, é um prazer estar aqui com o Gilson também, conhecendo ele hoje aqui. Né? Pois é, pastor. E vamos descobrindo, 30 anos ele tem de Pouso Alegre, 30 anos que eu estou aqui também. Olha. E uma grande parte dos moradores de Pouso Alegre, nós estávamos comentando aqui, vieram de fora, né? Exatamente. E nós nos tornamos uma família, eu vou falar assim. Exatamente, né? pastor. Nós fomos pastor da primeira Igreja Batista Renovada, depois a Igreja Batista da Colheita, hoje na Igreja Batista do Príncipe da Paz, trabalhando com pessoas. Quer dizer, é aquele dom do bom samaritano, vou dizer assim. Você sai de outra região, vem de outro lugar e lida com pessoas, cuida de pessoas. Fui capelão do Hospital Evangélico em Belo Horizonte, que quase legal. 8 anos, 7 anos. E já rodei esse Brasil afora, cuidando de vidas, e no exterior também, morei nos Estados Unidos 3 anos, cuidando de vidas, pastoreamos a Igreja Monte Sião, auxiliando, e a Igreja Batista do Calvário, lá em Fort Myers, na Flórida. Quer dizer, só lidando com vidas, com pessoas. Também, na área empresarial, aqui em Pouso Alegre, nós tivemos uma franquia de produto de beleza também, lidando, como o Gilson também, com o público, no dia a dia, não é? Então, a gente está aí caminhando já para 40 anos de ministério, dando assistência, usando do nosso profissionalismo no dia a dia, no comércio, e, ao mesmo tempo, lidando com vidas, não é? Cuidando de pessoas, às vezes aconselhando. Imagino que o Justo deve passar isso com algumas pessoas. Não sei se já teve essa experiência. Não, é quase diária essa experiência, né? Quem está ali no comércio... Você, às vezes, o que traz um significado especial, inclusive, né? A essa relação é aquele cliente que vai muitas vezes e fica e acaba expondo, às vezes, uma dificuldade da vida, partilhando um sofrimento ou uma alegria, né? E sai de lá diferente, às vezes. Né? Verdade, e aí a gente sente que valeu, porque a gente não está ali só para vender ou para fazer negócios, né? Mas é a relação humana. É verdade. Né? Acima de tudo é a relação humana. Relação humana. Como nós sabemos que as relações humanas estão deterioradas, né, pastor? Demais. Os últimos anos têm sido anos de muitos conflitos, onde as relações humanas se estremeceram, muitas não se recuperaram, né? Então, as relações que se constroem num estabelecimento comercial, às vezes, duram muitos anos. É interessante que, às vezes, a gente recebe clientes lá, Carlinhos, que estão tão acostumadas com uma determinada vendedora, né? E já chegam e já perguntam assim, a vendedora, ela está aí? Verdade. Mas ela não quer apenas ver um produto, ela quer escutar, quer conversar, quer falar da filha, quer falar do marido, quer falar do programa de casa. É verdade. Né? Então, o seu cuidado pastoreando na igreja as ovelhas, né? A gente cuida também do cliente ali que vai... Verdade. Tivemos essas experiências. Exatamente. Você teve essa experiência empresarial também, né? Sim. Então, isso é interessante, Carlos. Exatamente, pastor. Quando eu saio, desculpa, não, quando eu... É que tá tudo ao vivo. Exatamente. Viu, gente? Então, essa que é a parte gostosa, pastor. Se a gente pudesse, botava todo mundo aqui para fazer a roda viva. Aqui, exatamente. Mas não podemos, damos um conforto para eles em casa, onde estão para participar desse momento, né? Eu lembro que quando nós passamos a nossa franquia, o pessoal começou
ligar para a sede da empresa, falar, por que vocês tiraram o Wesley Rendido daqui, minha esposa? Porque nós tínhamos, é diferente, principalmente no interior, gente. O relacionamento comercial, eu vejo assim, aqui no sul de Minas, por exemplo, eu fiz essa região aqui de Monte Sião, Jacutinga, as cidades aqui próximas. Então, trabalhando com cabeleireiros, essa coisa toda, a gente chegava, não era somente vender, a gente sentava com eles, tinha que tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, para depois mexer com o negócio. Interessante. E nisso tudo você cria um vínculo, Jesus. Não é verdade? É verdade. É valor. É. Você entra na vida da pessoa sem querer, mas é bom isso. Eu creio que Jesus fazia isso, ele ia caminhando. Ele tinha um amigo em Betânia, lá, um ex-morto, né? Que foi ao lado, né? Quer dizer, ou outras vezes ele está lá, entra na casa de outro. O Jesus, depois da Covid, começa a perder as coisas, né? O Zaqueu, me importa que hoje eu pouso na tua casa, eu quero entrar aí, conversar com você, quero almoçar na sua casa, me convido. Olha que coisa legal. Exatamente. Esse relacionamento. O Gilson falou uma coisa muito interessante. Está deteriorando muito esse relacionamento. Na realidade é bíblico, né? A Bíblia vai falar assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E se pensarmos, não é na questão do aumento, né? É multiplicar, ou seja, matematicamente falando, isso tem um poder muito maior. Então, como que a gente conseguiria aumentar esse amor? Diminuindo a iniquidade, mas nesse mundo que a gente está vivendo, como alcançar essa proeza? Mas, pastor, olha que legal. O Gilson, a gente trabalhou juntos em 2009. Jesus. 2009. Desde então, eu tenho uma consideração por esse rapaz que o senhor não faz ideia. É bom. Por quê? Porque a hora que a gente entender que o mundo é composto de uma praça com 2 cadeiras apenas, onde num lugar é a gente que está sentado, as coisas ficariam mais fáceis. As coisas ficariam mais fáceis. Trabalhou 1 ano, quando saiu, nós queríamos fazer abaixo-assinado para ele ficar. E aí a esposa dele falou, olha, ele tem 2 opções, porque agora ele tem mais uma. Eu falei, mas uma como, Flávio? A prefeitura. Então ele escolhe ou a prefeitura ou eu. Ele não é bobo, né, pastor? Não. Ele não é bobo, o senhor tá vendo aí. Ele não é bobo. E aí deixou-nos órfãos. Da amizade, não. Mas do profissionalismo, da maneira como ele conduzia, um excelente gestor que eu tive o privilégio de trabalhar, sabe? Então agora está explicado para você que nos assiste por que ele está aqui hoje. Aqui a gente só traz pessoas que a gente confia. Eu fico muito feliz com as suas palavras e é recíproco. Você foi uma das pessoas que, primeiro de tudo, me deu muita tranquilidade naquela época. Eu me senti seguro trabalhando ao seu lado. Eu sabia que trabalhar num departamento tão grande quanto a Secretaria de Assistência Social de Pouso Alegre não era fácil, mas quando eu me deparei com você, com a sua postura... E com a Rose Simadon, lembra? Sim. Rose. Que ela pediu para te mandar um abraço também. Que bom. E depois você retribua o Subão e outras pessoas que fizeram parte daquele time na época. Mas você como já era uma pessoa ali de dentro e já entendia de toda a mecânica, de tudo como funcionava, e a sua seriedade, o seu compromisso com a verdade, com a clareza, com a transparência, sempre foram tão grandes que eu fiquei tranquilo. Então, aquilo era uma novidade para mim, era um desafio, mas eu sabia que eu podia contar com você, e isso foi tremendamente importante naquela época, viu? E foi mesmo, enfrentamos muitos desafios juntos, né? E tenho lembranças boas daquela época. É maravilhoso. Às vezes eu encontro com o Subão, encontro com a Flávia. Sim, a sua esposa, né? A Flávia, que trabalhou lá com a gente também. Sabe? Mas, Gilson, você enquanto empresário, você, claro, tem que vender. A gente sabe que o que mantém as empresas abertas são as vendas, as receitas. Mas você entende que o pós-venda, quando o cliente compra algo, no caso de uma loja de roupa, e aí o tamanho não serviu, você entende que esse pós-venda estreita o relacionamento? Sem dúvida, né? E hoje mais do que nunca, porque com a facilidade de se comparar pela internet hoje, verdade. O pós-venda, ele é talvez aquilo que ainda mantém o cliente fiel à sua empresa. E você, por exemplo, quando a gente pensa em concorrência
de produtos, né? Se você tem uma infinidade muito grande de opções na internet, às vezes por preços até melhores, pastor, Sim. né? Do que aquele que a gente consegue oferecer. Então, a gente às vezes tem um poder de compra que uma empresa muito maior tem um outro tipo de poder de compra. E a gente não consegue, às vezes, competir com o preço, né? Mas a gente tem o diferencial que se faz nessa hora, o pós-venda que você falou, Sim. né? Então, o cliente, ele sabe que se ele comprou alguma coisa e não deu certo, ou ele não gostou, ou o presente não, a pessoa não serviu, a loja física ainda oferece isso, essa diferença de poder voltar lá, né? De poder trocar. A gente sabe que a legislação não obriga que o lojista troque, mas quando você oferece essa diferença, né, que a pessoa volte na sua loja e seja tão bem atendido quanto da primeira vez, né? Isso faz você igualar um pouco a competitividade com as empresas que estão na internet, né? E o pós-venda também ele se traduz assim num relacionamento de permanência, né? Por exemplo, é preciso lembrar do aniversário do seu cliente, é preciso se fazer presente em outros momentos também. Não é só a venda, né? A gente precisa da venda. Sim, ela a gente fecha as portas, né? Mas você constrói um relacionamento baseado na venda, mas que depois ele se transforma em outros benefícios, tanto para a loja quanto para a pessoa, né? Então, sem dúvida, hoje o que talvez nos equipare ainda assim em alguns níveis com as grandes lojas é essa proximidade que o pós-venda nos permite. Perfeito, perfeito. Pastor, o senhor disse que foi empresário, então tinha um relacionamento bastante próximo com os seus clientes. Do ponto de vista do senhor, o comércio de Pouso Alegre tem um bom atendimento ou deixa um pouco a desejar? Relativo. Relativo? Depende muito. Às vezes você entra em algumas lojas, você vai muito do funcionário que é bem trabalhado. Muitas pessoas, às vezes, elas confundem o problema delas, você entendeu? E trazem para dentro do ambiente de trabalho, não é? E isso é tão complexo. Às vezes você vai num certo tipo de comércio, você vê pessoas que te cativam. Tem. Eu saio de alguns lugares, eu vou em outros, assim, que às vezes é mais caro. Acaba o que o Gilson falou. Você paga até mais caro, mas... O atendimento? Muito obrigado. O atendimento faz a diferença. Não precisa, não. Eu me lembro, deixa eu contar uma experiência, enquanto o Gilson estava falando aqui, eu lembrei de uma situação, e contou de uma, eu lembrei de uma. Um dia chega uma cliente, mas brava na minha loja, cuspindo marimbondo, como se fala na minha terra. Que negócio é esse? Vocês entraram com o meu cheque antes do tempo. Rapaz, eu gelei e o meu coração... Deixei ela falar. Ela explodiu. Ela falou assim, querida, peraí, qual é o seu nome? Fulano de tal. Eu falei assim, moça, em primeiro lugar, eu quero só te dizer que meu patrimônio não é essa loja. Meu patrimônio é você. Então, de forma alguma, eu não teria coragem nunca de fazer isso. Foi o seguinte, o pessoal do financeiro mandaram os cheques para... Naquela época, se trabalhava muito com cheque predatado. Repassava. Exato. A pessoa enganou e colocou o cheque dela no meio. Foi um erro. Eu virei para ela e falei assim, eu quero te dizer o seguinte, o prejuízo que você teve, eu estou disponível para ressarcir você. Nós erramos, eu não sei quem errou, colocou isso, não faz parte do nosso caráter. Não preciso disso, foi um erro, mas eu estou disposto a cobrir qualquer prejuízo. Eu sei que não vai cobrir, não tem como voltar atrás, mas eu quero dizer para você que você é o meu patrimônio. Não é isso aqui. Isso aqui é você que é meu patrimônio. E fui falar, rapaz, você via que a pessoa assim virou cliente fidelíssimo, nem fiel, fidelíssimo. Ela entendeu a minha situação. O que eu disse? Relacionamento com humildade, com seriedade. Você entendeu? Perfeitamente. E essa atenção, meus problemas pessoais,
Todos têm, mas você fica uma prazer. Eu não preciso de pisar no Gilson ou no Carlos ou quem quer que seja, em qualquer segmento, não somente lá no comércio, em qualquer lugar, trabalhando numa empresa, não preciso levar meus problemas para lá. Concorda? Perfeito. Porque, de repente, eu estou queimando o meu filme e, ao mesmo tempo, até quebrando relações. E todos têm seus problemas e têm suas dificuldades. Se eu posso melhorar, para que eu vou piorar? Exatamente. Pastor, já que a gente está falando de relacionamento, eu preciso me relacionar com aqueles que estão nos acompanhando. Olha, Juliana Mares fez questão de escrever. Fui funcionária do Gilson. Quer mandar um abraço para ela? Um momento agora. Juliana, você é uma das pessoas assim que deixaram marcas boas, viu? Boas recordações e há muitos anos atrás, né? E muito obrigado pela audiência aqui, né? Nos Exatamente. acompanhando hoje e obrigado pelas palavras. Então, e Gilson, a história minha com a Juliana é bem interessante. Resumindo aqui, terminei o segundo grau com 17 para 18 anos, tive o privilégio de fazer faculdade de Direito de graça. Eram 4 anos naquela época, mas eu falei, eu não gosto de Direito. Porque eu gosto das coisas mais difíceis, Gilson. Depois, com 28 anos, pastor casado, já pai, aí eu fui fazer 5 anos e já não era mais de graça, sabe? Pastor, eu gosto das coisas mais difíceis, sabe? Você não fez quando era de 4, então? Não. Quando ele podia fazer de graça, depois eu fui fazer. Mas antes de ir, como eu já estava aí bastante tempo longe da escola, a Sônia me matriculou no cursinho pré-vestibular. Foi lá que eu conheci a Juliana. Olha só. E aí, lá eu tentei Ciências Contábeis e tentei Direito, passei nas duas, optei por Direito e ela, no ano seguinte, foi fazer Ciências Contábeis. Perdemos o vínculo. Quando vê, anos depois, onde que eu encontro a Juliana? Trabalhando lá na prefeitura como contadora. E hoje a gente trabalha junto na mesma sala. Olha só. Na mesma sala. Relacionamentos. A Cíntia Cristiane, não sei, Gilson, acredito que deva ser cliente sua, porque ela escreveu assim, ó, a melhor loja de Pouso Alegre... Não, calma aí, ela escreveu aqui, a melhor loja de Pouso Alegre é a Drogazil, mas isto é padrão deles. As lojas de Pouso Alegre entendi agora, deixa a desejar, infelizmente. Por que eu fiz essa pergunta para o senhor, pastor? Porque o Gilson tinha falado desse carinho que precisa ter. E agora eu pergunto para você, Gilson, como criar essa cultura? Porque uma coisa é você atender ao cliente, mas, infelizmente, não dá para você, e ainda bem por isso, atender a todos os clientes. Então, aí você precisa dos seus colaboradores para poder auxiliá-lo nessa tarefa. Sim. Como criar essa cultura dentro de uma loja? Primeiro é o processo de contratação. Né? Porque na contratação, nas entrevistas que eu mesmo faço para contratar a equipe, eu procuro identificar essas características, né? De pessoas que são atenciosas, pessoas que são delicadas no trato. Então, às vezes a gente erra, né? Nem sempre a gente acerta a contratação. Mas a gente precisa ter esse cuidado logo no início. Porque treinar é importante, acontece, é possível e é necessário. Mas quando você já encontra essa característica na pessoa, na entrevista, quando você percebe que a pessoa ela tem um olhar diferente, ela te olha diferente, no diálogo, às vezes a gente já consegue identificar que a pessoa tem um dom de atenção, sabe? Então, às vezes a pessoa não tem nem muita formação, muita experiência na área do comércio, mas se ela se relaciona bem na entrevista, se ela passou ali, pastor, alguns dias... para deixar o currículo e conversou com as vendedoras e deixou uma impressão boa. Sim. Isso tudo eu levo em conta na hora de contratar, sabe? Nesse momento, nós estamos falando para mais de 640 pessoas. Olha que legal. Olha como é que foi bom escolher vocês para vir aqui. Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando e pedimos a sua ajuda. Esse assunto tá bom? Compartilhe com mais pessoas. Vamos levar esse conhecimento sobre o cuidado de pessoas para outras pessoas aprenderem sobre. Você pode curtir, você pode se inscrever no canal, você pode deixar aí o seu comentário, conforme muitas pessoas estão fazendo aqui. E quanto mais você engajar, o YouTube vai entregar para mais e mais pessoas. Pastor, como que o senhor conseguiu meio que padronizar, vou usar a palavra padronizar, o atendimento ao cliente? Dentro da igreja? Pode ser dos dois. O fiel é mais gostoso ainda, né? Quando eu falo assim, o que dentro da igreja você já sabe, é relacionamento. Exato.
lida com o público de Tempo todo. todas as formas. Todas as formas. E é interessante que nós temos falado lá com o pessoal da igreja, assim, gente, olha, tudo bem, nós chegamos às vezes cansados da igreja, trabalhamos o dia todo, aquela coisa toda, mas não custa, chegou um visitante, que é o melhor lugar para a gente estar relacionando, para a pessoa se sentir bem, entendeu? Entendi. Então, eu falei assim, a partir de hoje, todo mundo tem a responsabilidade de ser maleável, ser cortês, ser uma pessoa... Tudo bem, você chegou com muita luta, cansado, mas pelo menos um sorriso. É tão bom isso. Vai abrir, quebra esse gelo. Até porque, Gilson, na igreja, muitas pessoas, elas vão, às vezes, um pouco... Vou usar agora na minha terra, extraviado. Como é que eu vou ser atendido ali? Como é que é? Fica sem jeito, a questão da religião, né? E a gente... Que as pessoas, inclusive agora, nossa nova programação é o seguinte, gente, vai tomar cafezinho, vai receber o cafezinho na hora do culto, tá o culto executando, recebe um cafezinho, porque isso é tão bom para as pessoas se sentirem bem. Não é uma questão do religioso em si, você é o padrão de Jesus. Jesus falou assim, indo, aquilo lá é escrito ide, mas é indo, vivenciando aquilo que você já tem na sua vida. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Exatamente, eu costumo falar isso. Então, assim, o pessoal fala assim, pastor, eu nunca vejo o senhor, às vezes cabisbaixo, coisa assim. Gente, eu sei, eu também tenho as minhas lutas, mas se é no comércio, se é na igreja, se é no supermercado, qualquer lugar, eu creio assim, nós somos uma extensão de Cristo, não da minha e nem da sua religião, nós somos uma extensão de Jesus. Entendeu, Carlos? Entendi. Isso tem um livro, sabe? Sugestão, e deixa essa sugestão para você. Em seus passos, o que faria Jesus? Aquele filme Jesus que está passando no Netflix, do pessoal da Jesus. The Chosen? The Chosen. Gente, aquela visão deles... Você teve a oportunidade de ver? Não assisti. Assista, maravilhoso. A gente vê Jesus. A gente vê Jesus homem. O Jesus homem. Interessante. Gente, presta atenção. Ele tira toda a característica de religiosidade. Por favor, me entenda. Não tem um padrão religioso. Ele mostra o outro, e é tão gostoso, porque eles dão numa linguagem. E é o real. É assim. Então, nós temos não é obrigação. Quando você vive Cristo, por favor, tira o mérito religioso. Quando você vive Cristo, o comércio fica melhor. O relacionamento familiar fica melhor. Mesmo nas crises. Impressionante, rapaz. O negócio é bom demais. Então, voltando para Sim, claro. O nosso tempo é curto, né? E a gente quer aproveitar o máximo aqui do Gilson, né? E eu estou aprendendo com ele aqui hoje também. Estou aproveitando ele também. Lógico. Conhecimento. Entendeu? Esse conhecimento, esse relacionamento comercial. Querendo ou não, nós estamos vendendo um produto. Sim. Você me entende? O que eu estou dizendo, vocês me entendem. Sim. Eu estou vendendo uma imagem. No dia a dia, as pessoas estão te observando. Me entenda isso. Agora, quando Cristo muda, você não tem aquela obrigatoriedade de se forçar. Já entrou alegria. A Bíblia fala assim, o coração alegre, aformoseia o rosto. Exatamente, pastor. Você me entendeu? Se você Sim, está bem com você mesmo, em primeiro lugar com Deus, deixa-vos a paz, a minha paz, disse Jesus. Então, eu tenho as minhas lutas, mas não preciso descontar nas pessoas. Exatamente. Então, eu posso viver melhor. Se eu fosse dar testemunho do que foi a minha vida, vocês iam entender isso. Entendeu, Justo? Sim. Do que eu vivi, mesmo sendo criado desde criança num padrão cristão. Mas fora do padrão cristão. Eu vivi numa questão religiosa, mas não num padrão cristão mesmo. Você me entendeu? Entendi. Não. Por quê? Não era culpa dos meus pais? Não, era uma questão pessoal minha. Então, Cristo teve que mudar aqui dentro. Ele vai mudando não a roupagem do que está de fora, mas mudando de dentro para fora. As atitudes. Aí você começa a exteriorizar. Entendeu? Entendi. Você começa a exteriorizar isso. E quando Jesus influenciava. Exatamente. A ponto de começar com 12 e, aspas, a empresa dele dura até hoje. Sim. Dura até hoje. É um livro dessa finoria fantástico sobre isso. Jesus, ele contando o lado empresarial de Jesus.
Então, por isso que eu falo assim, por que que ele houve, nós vimos o comentário aí dele na questão da sua loja. Padrão na sua vida, de repente eles estão vendo, seus funcionários estão vendo na sua vida também. Como você faz? Olha, o Gilson tem uma diferencial. O Wesley tem um diferencial. O Carlos tem um diferencial. Então, eu creio assim, eu tenho colocado assim, aprenda a construir relações. Aprenda. E isso quem está falando é uma pessoa que vocês não sabem o que foi o passado. De alguém Exatamente. que aos 12 anos começou a beber. Aos 16 era um alcoólatra. Mesmo criado num padrão cristão. Não vou entrar nesse mérito. Não, se tiver um dia oportunidade, eu tô falando será uma alegria. Então, o relacionamento, mesmo tendo famílias cristãs com princípios fortes, o Wesley em si estava doente. E uma grande maioria, às vezes, dessas pessoas que a gente vai contratar, Pois é. elas chegam doentes. Sabe, pastor, ouvindo seu depoimento e a sua fala sobre essas relações humanas e, ao mesmo tempo, trazendo Jesus Sim. tão humano, né, Isso. na presença, seja do pastor, seja do trabalhador, do comércio, seja de quem for, eu vejo que, ao longo das décadas, de muitos anos, falo um pouco pela nossa Igreja Católica, né? Sim. Nós vivemos, assim, uma religiosidade. É o que a gente conversava ali antes de começar. Talvez as igrejas evangélicas estão... Também. Isso. Não, meu filho, todos. Mas onde é o ser humano? o formalismo, Sim. o ritualismo, o excesso de rito. Claro, os ritos são bons, são importantes, mas eu acho que ficou muito tempo, muitos anos, uma cultura religiosa onde a essência ficou de lado, né? O Cristo ficou de lado. E aí, nós fazer essa mudança e trazer isso para a vida das pessoas, dizendo que o que importa são as relações, e Jesus se manifesta nas relações entre as pessoas, isso é algo assim muito difícil de mudar. Eu vejo que nós estamos vendo um tempo privilegiado com o Papa Francisco, né? Eu gosto muito eu acompanho o pastor Caio Fábio na internet, nas redes sociais dele, e ele é fantástico, ele fala muito do Papa, fala assim, olha, a Igreja Católica hoje vive um momento único, né, com esse Papa. O Papa Francisco é assim, uma oportunidade que a humanidade está tendo, de uma pessoa humana, uma pessoa que vem mostrar um Cristo que abraça, e não que separa, não que afasta, não que bloqueia, e não que cobra apenas um comportamento moral, como a gente muitos anos viveu assim, uma cultura religiosa deturpada, né? Então, mas é muito difícil toda a igreja entender o que Francisco vem dizer hoje, sabe? Essa humanidade das relações, em todos os aspectos. Mas acredito que talvez nas próximas décadas, séculos, isso ainda vai sendo esmiuçado, vai sendo descoberto. É a nossa esperança. A santidade que repele não é santidade, é religiosidade. Exatamente. Porque se eu não puder andar com fulano porque eu tenho medo de me contagiar do pecado dele, alguma coisa errada, é comigo. E que outro dia a gente conversava na igreja, pastor, a dificuldade que a gente tem de lidar com o pecado alheio. Com o pecado alheio. Porque nós vivemos em um sistema em que tudo é medido. A água é medida. Pode ser litros, enfim. Dinheiro é contado, unidades, roupas são contadas. Então, nós vivemos em um sistema onde tudo é medido. E aí, o erro do outro, a gente começa a medir. Não, aquilo ali é um pecadinho. Não, aquilo ali já é um pecado mais sério. Nossa, olha o lugar, que ele... Exatamente. Só que não cabe a gente julgar ninguém. Ninguém. Eu e Sônia estamos em casa agora com uma estratégia. Não murmurar e não julgar mais ninguém. E demos liberdade um ao outro de quando o outro começar. Olha o que a gente combinou. Olha o que a gente combinou. Como está sendo gostoso isso, Gilson? Porque muitas vezes a gente acaba julgando. Igual o funcionário. A gente não sabe como que está o dia daquele funcionário. Por que o cliente também não pode chegar com um sorriso? Sim. Ainda que seja para reclamar, ainda que seja para fazer uma troca, ainda que seja para questionar a questão de um cheque, eu preciso entender da empatia. Sim. Se eu entendo que do outro lado tem uma pessoa semelhantemente a mim que comete os mesmos erros, sim,
conforme Martinho Lutero disse, né, quando foi batizado, ele pensou que ia sepultar o velho homem, mas descobriu que ele sabia nadar. Olha só, aí, ou seja, ele tinha que sepultar o velho homem todos os dias, e isso é relacionamento. Agora, o maior problema que eu percebo é que as pessoas não estão tendo condições de se relacionar com elas mesmas. Você percebe que isso também é uma parede, Gilson, no comércio? Se eu não consigo me relacionar comigo, aí eu vou lá, eu distrato o seu funcionário. As pessoas não se conhecem, né? É fato. Esse trabalho de se conhecer é um trabalho exaustivo que as pessoas não querem ter. Hoje em dia, as pessoas não querem pensar sobre as coisas, né? Hoje, a velocidade do TikTok ou do Instagram, elas fazem com que tudo tenha que ser muito rápido e com respostas prontas, né? Então, se a pessoa não reflete sobre si mesma, não se conhece, né? Ela realmente vai lidar com as situações da vida, ou com o outro, ou com o diferente, de maneira também improvisada, né? Seja no estabelecimento comercial, seja na igreja. Ela vai extrapolar os limites da boa convivência, né? Ela deixa de cumprimentar, de dizer um bom dia, né? Coisas básicas assim que uma pessoa deveria ter Por educação, por educação, e deixa de ter, né? Então, influencia sim, né? A pessoa não se conhece, a pessoa não sabe lidar com as suas próprias dificuldades, as suas próprias limitações, e muitas vezes ela coloca isso no relacionamento, né? Na loja, onde ela estiver. A Daniele Carneiro escreveu assim, ó: acredito que o primeiro passo é cativar o funcionário, pois ele vai lidar com o seu maior patrimônio, que é o cliente. Aquilo que eu falei. Tá certinho? Em relação a... Você imagina, Gilson? Antes do senhor concluir, porque eu preciso fazer o merchan. Vai lá. Olha, se você é de Pouso Alegre região, não esqueça de conhecer a Matos Calçados. O pessoal lá trabalha não somente com calçados, mas trabalha com cintos, relógios, acessórios, enfim, visitando Pouso Alegre, faça questão de ir até a Matos Calçados e diga para o Wellington que você conheceu a loja através do podcast. Peça para ele oferecer um café. Eles têm um café maravilhoso. O senhor estava falando lá da igreja de tomar café? Lá também eles estão dessa forma. Então, não se esqueça. Pouso Alegre região, Matos Calçados. Wellington, um grande abraço para você. E lembrando que no final agora de abril você vai estar aqui com a gente ao vivo. Pastor, por favor, continue. Imagine só, o Gil está lá na loja dele, vai abrir a loja. Por favor, Gilson, você me entenda. Sim. O Gilson vira: Deus, tem esse patrimônio, esse meu recurso financeiro e tudo mais. Esse é o lado humano dele, de todos nós, no nosso trabalho com dignidade. Mas de repente ele fala assim: Deus, aqui está essa loja, o Senhor colocou ela nas minhas mãos, e esse dia, esse ambiente, seja um ambiente em que o reino do Senhor se manifeste aqui, através da minha vida, e pessoas entrem aqui, podem ser pessoa quem quer que seja, mas que esse ambiente possa transmitir, pela tua presença aqui dentro, algo diferente, que essa pessoa não somente venha comprar, mas haja um relacionamento, e essas pessoas possam ver Cristo em minha vida e na vida nesse lugar. Você imagina só? Sim. Aí existe um propósito, porque você tem uma questão temporal. Sim. E uma coisa eterna, concorda comigo? Temporal, que vai para a eternidade. Dá todo um sentido muito maior. Exato, é isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas estão perdendo, não estão entendendo isso. Relacionamento. O que nós estamos fazendo aqui? Relacionamento. Sentamos à mesa. E relacionar é contato, né? É relar. Olha, relar. Exatamente. Olha que coisa mais interessante. Deus criou os céus e a terra. Tudo. De repente ele criou uma mesa. Ele fez uma mesa. Ele fez uma mesa, gente. A mesa é o jardim. Éden, na realidade, é a terra. Certo? Éden é a terra. Mas ele já tinha feito a terra, mas ele fez um lugar especial. E colocou, e diz o texto que Deus colocou o homem ali. O que é isso? Relacionamento. E tomava, eu brinco que Deus tomava café da tarde com Adão e Eva todo dia. Todos os dias. Quer saber mais? Porque falava que na viração do dia, Deus estava ali com eles. Qual foi a primeira ordem de Deus para Adão?
Sabe qual, gente? A primeira ordem que Deus deu Qual foi, pastor? não foi não comerás dessa árvore. Não foi. A primeira ordem, coma de todas as árvores. Verdade. Coma de todas as árvores. Só não coma daquela que está ali no meio. Essa foi a primeira ordem. A primeira ordem foi essa. Sabe qual que é o problema? O homem não desobedeceu a ordem de comer a árvore. Ele virou as costas para toda a comida que Deus deu de relacionamento que estava à mesa. Não foi isso? Ele virou as costas para todas só para ficar com uma. As pessoas estão vivendo tão egoístamente. Exatamente. Elas estão vivendo simplesmente para elas. E aí vai perdendo essa sensibilidade do próximo. Exatamente. Essa sensibilidade de, independente de quem seja, nós estamos aqui com um propósito. É o bom samaritano, é o dia a dia, é a convivência do dia a dia. Então, seja no comércio, seja onde for, você não vai resolver o problema das pessoas. Exatamente. Eu tenho crítica nisso, lógico, não dá tempo, o tempo é curto de trabalhar com isso. Eu achei interessante lá nos Estados Unidos, que tem cidade que você é multado se você der dinheiro no semáforo por um pedinte. Porque ele já tem toda uma estrutura para resolver. Exato. Eu moro, onde era, do lado do lugar onde era a assistência do POP aqui de morador de rua. Sim. Ia empresários lá para contratar o pessoal para trabalho. Eles não queriam. Então, esse negócio de ajudar é muito relativo. Mas a convivência, você pode mudar. Uhum. Muitos deles estão tão doentes que eles não querem ser mudados. Exatamente. Eles não querem ser Eles mudados. precisam ser tratados antes. E esse tratamento, esse cuidado que tem que ser tido com eles, nem sempre o poder público consegue oferecer, né? E deveria, porque o poder público deveria estar atento a esse cuidado com essas pessoas. Mas é uma infelizmente, decisão não consegue. deles. Você me entende? É uma Entendo. decisão deles. Presta atenção. Um dia, estou lá na igreja, chegou um rapaz, uma família. E o rapaz sentou e tudo mais, participou do trabalho. No final, ele foi lá na frente, eu quero Jesus. Isso há muitos anos atrás. Quando eu vou descobrir, ele era traficante, procurado pela polícia. Que coisa terrível. Jovem, 24 anos. E, de repente, olha o relacionamento. Eu fui visitar ele na casa dele e eu ouvi uma coisa assim muito interessante, que eu chego lá, ele estava quebrando a casa dele todinha, porque ele descobriu, Jus, que ele era soro positivo. Nossa. 24 anos. Ele descobriu que passou para a esposa. Então, ele estava quebrando tudo, quebrou, e eu sentei e fiquei olhando para ele, quebrar. Deixei ele quebrar tudo, a casa é dele, faz o que quiser. Depois que terminou tudo, eu falei assim, olha, quero dar você, eu volto amanhã, você está... Não, posso, tudo bem. Quando foi no outro dia, voltei lá, ele já estava mais calmo, foi cômico a situação. Muitos anos, um tempo depois, ele vira para mim, sou Wesley, você fez a coisa mais certa na vida, você não me deu argumento religioso, você ficou comigo ali. Está junto, né? Você entendeu aquela situação dele. É interessante isso. O problema hoje em dia, Jesus, que a gente está vivendo de uma tal forma que, às vezes, nem sabemos o nome do nosso vizinho. Exatamente, pastor. Estamos vivendo cada dia mais isolado, porque é mais fácil eu não participar dos problemas, eu entro na internet e vejo só o que me agrada e satisfaz o meu interesse pessoal e que se lasque o resto do mundo. Então, numa indústria de frigorífico, e isso é fato, aconteceu, o porteiro, na hora que estava todo mundo indo embora, terminou o turno, estava indo embora, vai. Eu vi fulano chegar, fulano não está saindo. Aí foi procurar dentro da empresa para ver se tinha acontecido alguma coisa. Esse fulano, pastor, tinha ficado trancado dentro da câmara fria. Porque ele saiu procurando, aí a hora que ele chegou perto, a pessoa bateu lá do lado de dentro, ele abriu, ele falou, o que aconteceu? Ele falou, eu abri a porta, a hora que eu entrei a porta travou. Mas por que você veio me procurar? Porque você é o único funcionário que falava bom dia quando chegava. Que coisa interessante. Isso é doideira. Sim, sim. Ou seja, aquele relacionamento dele salvou a vida dele, Gilson. Apenas de falar bom dia. Bom dia. De falar bom dia. Um outro professor de uma universidade federal em São Paulo, ele fez a tese de pós-doutorado dele como que se deixam as pessoas invisíveis.
Para isso, ele se vestiu de gari e começou a varrer o campus da universidade. Ninguém o cumprimentava. Os alunos passavam por ele, e muitos alunos que eram alunos dele. E aí depois ele trabalhou e conseguiu provar empiricamente que, dependendo do status que a pessoa tem, da sua roupa, do bairro que mora, ela se torna invisível aos olhos das outras pessoas. E isso muitas vezes cai onde? Dentro do comércio, porque às vezes se atende baseado naquilo que a pessoa chega, da maneira como ela fala, da maneira como ela está sendo vestida. Eu lembro de uma vez que eu e Sônia estávamos em uma loja, não vamos citar o nome porque não vem ao caso, mas é uma loja grande e de departamento. E a vendedora estava literalmente empurrando um dos celulares mais caros em um casal de idosos, que a gente pôde perceber que eles moravam na zona rural. Eita. E que aquele celular não ia ter finalidade nenhuma, não iam nem conseguir lidar com aquilo. Mas provavelmente a comissão daquele celular seria maior do que um outro inferior. Muitas vezes também falta o vendedor ouvir a necessidade do cliente. Você concorda com isso, Gilson? Concordo. E ouvir é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É uma arte que está cada dia mais escassa. Sim. Né? Porque as pessoas estão ouvindo, não estão escutando. E a pessoa tem muita pressa em falar, né? Em oferecer alguma coisa ou em falar daquele produto, mas ela não ouve o que a pessoa na verdade quer, né? E ouvir é difícil hoje em dia. Dentro de casa, as pessoas não estão sabendo se ouvir mais. Manda mensagem. Manda mensagem. As pessoas não sabem telefonar. É a coisa mais absurda. Você vê jovens hoje que têm dificuldade de pegar o telefone e fazer uma ligação. Não sabem. Fogem dessa atividade, porque tudo é por mensagem escrita, né? WhatsApp. Então, isso é um problema, realmente, né? As pessoas não sabem ouvir. E aí, essa pessoa, ela vai ser depois um funcionário que irá atender outras pessoas semelhantes. Como que vai estabelecer um diálogo dessa forma? Pois é. Isso é tão interessante, deixa eu te falar. Pastor, eu só pedir licença, eu estou escutando um alarme do meu carro. Fica à vontade. Eu vou desligar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Vai lá. Carlos, lembrei de uma situação. Quando eu estava trabalhando no comércio, eu queria até que o Justo estivesse aqui, mas ele precisou de resolver essa situação, não tem problema. Eu tinha um costume, no meu trabalho, né, como representante comercial, de não falar que eu era pastor. Você acredita isso? Por um bom tempo. Vou explicar por quê. Como eu sei que na região, cada um tem sua religião, tem a sua situação, e eu queria que as pessoas me vissem o Wesley. Entendeu? Entendi. Então eu entrava no comércio, conversava, tomava café, bolinho, aquela coisa, e eu nunca falava que eu era um pastor. Sim. Porque eu sei que as pessoas, antes só de saber, elas criam uma barreira, Carlos. Exatamente, elas criam pastor. uma barreira, infelizmente. O meu vizinho, tem um vizinho que passa em casa, né? Ele é pai de santo, trabalha numa macumba, né? E eu passo, ele fala assim, pastor, eu gosto tanto do senhor, ele me abraça, ele me beija, eu beijo ele, falo assim, querido, como é bom, né? Assim, conhecer Sim. você e tal. Eu falo assim, olha, eu creio que Jesus vai ter um propósito maior na sua vida. Por que eu estou falando assim? Independente de quem seja a pessoa, ela é um ser vivo, um ser humano, amado por Deus. Exatamente. Você entendeu? Se ele é um homossexual, se ele é heterossexual, prostituta, ou seja lá que for, ele, acima de tudo, ele é uma pessoa amada por Deus. Então, pastor, olha que coisa doida. Se a gente, porventura, encontra ali na rua um animal que está em vias de extinção, a gente vai cuidar daquele animal com maior dedicação. Se a gente não tiver condições, a gente vai chamar os profissionais que tenham condições de atender aquele animal. Eu não sei quantas pessoas já viveram antes de nós, considerando de Adão
até esse momento. E não tem a mínima ideia, pastor, de quantas pessoas viverão ainda. Mas atualmente no planeta Terra, nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, pastor. E nesse momento, eu estou tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que é única. O Senhor é único. Não teve nenhum Wesley antes, nem terá o outro depois. Sim, sim. Assim como não teve nenhum Gilson antes, assim nem como outro... os 7 bilhões, 999... Olha que loucura. Então, o animal... Não estou falando que não devemos cuidar da natureza, não é isso? Mas o animal em vias de extinção, ele tem mais atenção, ele tem mais cuidado do que uma pessoa que é única e feita à imagem e semelhança do Criador. Então, um dia, foi cômico, que um dia eu cheguei no salão de uma cliente nossa, ela sentou e falou, Wesley, senta aqui, eu preciso falar um negócio com você. Eu fiquei sabendo que você é crente? Sim, sou crente. E que você é pastor? Sim, sou pastor. Ué, mas por que você nunca falou com a gente? Eu falei assim, se eu falasse, talvez eu iria criar uma barreira. Eu iria criar um muro entre a minha vida e você. Então, eu queria que você me conhecesse, ou Wesley, como pessoa, como independente do que eu creio ou não. Primeiro você tem que me conhecer. Interessante, bem que eu vi que você não tem umas conversas estranhas, você não fala uns palavrões, ou não fala umas palavras assim. Você tinha alguma coisa diferente. Eu falei assim, eu queria que você me conhecesse como pessoa. Não, eu não ia ter preconceito. Eu sei, mas ninguém vem, eu não sei como. Então, assim, quem eu vou que vai me ver de uma forma diferente? Então, eu quero construir um relacionamento independente disso, do seu credo, independente de quem seja você. Exato, pastor. Independente de eu ser pastor. Meu negócio são vidas. Eu quero que as pessoas vejam Jesus na minha vida, num sentido, não a minha religião. Então, todos, aonde eu estou, pode ser no comércio, pode ser onde... Já fui em casamentos onde a coisa, balada pesada, aquela coisa... Fui convidado para estar no casamento, então eles me deram o privilégio. Desculpa por horário, mas só para você ter uma ideia. Tudo tranquilo, pastor. Só estou preocupado com o seu horário. Mas não, aqui eu estou fiscalizando. Aqui, eu quero dizer para vocês que tem 30 anos que eu venho para Pouso Alegre. Eu tenho hoje uma prima segunda, posso dizer assim, uma prima emprestada que casou com um primo segundo meu. Então, quer dizer, ninguém da minha família mora de Belo Horizonte para Governador Valadares. Ninguém. E eu quero dizer que eu assumi Pouso Alegre como uma família. Talvez isso. Lógico, ele não vai saber nunca. Eu já tive 4 meses, todos os dias, dando volta em Pouso Alegre, hoje, orando por Pouso Alegre. Deus abençoe essa cidade. Que bonito, pastor. Porque se o teu comércio for bom, o teu funcionário vai ganhar bem. Melhorar suas comissões. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Se vem empresas para a cidade, então eu digo assim, eu não pastoreio a Igreja Batista do Príncipe da Paz, eu pastoreio Pouso Alegre. Porque eu quero que essa cidade... É bíblico. Sim. Que as pessoas tenham bons relacionamentos, a cidade possa atrair bons negócios. Por isso que quando o justo entra na cidade, ele abençoa. Não é uma religião em si, são vidas. Eu rodeava a cidade, na época dava 50 quilômetros, hoje dá mais, porque expandiu a cidade. Sim. 4 meses, todos os dias, eu rodeava a cidade orando, Deus abençoe essa cidade. E tenho visto Pouso Alegre crescer tremendamente. Amém. Eu vejo que Pouso Alegre cresceu tremendamente. Em números e econômicos ou também como cidade? Estrutura. Né? Quando eu cheguei aqui, a perimetral, não, a que sai aqui para lá para o Cidade Jardim, como é que chama? A perimetral. Era uma, até tinha o Tutu Cabeleireiro, sofreu acidente lá na frente, quando era uma rua, uma via só, de madrugada bateu o carro e infelizmente veio a falecer. Lembro. Você lembra do Tutu Cabeleireiro? Lembro. Então, quer dizer, as ruas em torno de Pouso Alegre era uma estrutura, era uma cidade emburacada. Parecia um queijo suíço. Então, eu vejo assim, até os nossos... Eu tenho a responsabilidade de ter um relacionamento com qualquer que seja o prefeito, eu tenho que ter relacionamento. Sim. Independente se ele é PT ou seja lá quem for, eu vejo a pessoa.
Porque se ele for bem, a cidade for bem, a cidade está sendo abençoada. Exato. Me entende? Perfeito. Eu Inclusive, vejo... é responsabilidade nossa de orar Nossa. pelas autoridades. Você me entendeu? Isso constrói um relacionamento, porque se a cidade, sabe? Eu penso assim, eu vejo no todo, e tenho visto Pouso Alegre nesses 30 anos, onde eu morei no Árvore Grande, onde só a rua do Árvore Grande era asfaltada, calçada. O resto era tudo barro puro. O São Carlos ali do lado. Do lado de São Carlos. Não, quem comprou o terreno ali na época, aquilo era um barreiro, camarada. É verdade. Olha como mudou a cidade. Lógico, tem um crescimento Sim, natural. sim. Mas por que não dizer que eu faço parte da história? Eu que vim de fora. Aí, onde eu queria chegar, gente? Hoje eu estou conhecendo o Gilson aqui. Ele a partir de hoje, ele passa a fazer parte de mais uma das pessoas que é minha família. Eu considero como família. Eu quero, se precisar, ajudar no que for preciso. Independente de credo ou não, eu te vejo como pessoa. Por que não a gente sentar num restaurante, comer junto, começar a compartilhar de coisas que nós podemos compartilhar, de futebol, de política, coisas sem ter uma divisão? É isso que eu quero te falar. Sem dúvida. Eu estava falando com ele no comércio, quando eu estava no comércio, e eu não falava para as pessoas que eu era pastor. Aí a pessoa depois me questionou, mas pastor Wesley, você nunca falou para a gente que era pastor? Eu falei assim, é porque eu queria que você me conhecesse como pessoa. Não, porque senão você iria criar uma barreira comigo. As pessoas criam E barreiras. às vezes a pessoa até idealiza, né? Assim, é pastor, então pronto, ele já tem uma redoma, ele já é melhor que eu, né? Ou não. Já não comete as mesmas coisas que eu cometo, Exato. não é? Exato. É um santo. É um santo, Sim. né? Eu chegava em Governador Guardas, ia visitar meu pai. Onde estava meu pai? Estava no bar. Não vou lá no bar? Não. Eu ia lá no bar e sentava no bar. A hora que eu entrava no bar, imagine só, eu entrava no bar, meu pai era conhecido. Pensa assim, ele tinha um conhecimento. Ele falava, gente, isso aqui é meu filho. Ele é pastor, viu? Ele é pastor. Desse jeito, camarada. Os amigos dele, o que o pastor está fazendo aqui dentro do bar? Eu te faço pergunta, onde Jesus estaria? Pois é. No bar. Conversando com as pessoas. Jesus ele conversou veio com para os doentes. prostitutas, Exato, ele veio para os doentes. Ele construía relacionamento. É isso que eu quero falar, Gilson. Então, eu louvo a Deus pela cidade de Pouso Alegre. Se alguém fala mal de Pouso Alegre, uma vez um pastor falou, nossa, Pouso Alegre é uma cidade difícil. Eu falei assim, quando você amar a cidade, amar a população, criar relacionamento, nos 2 casamentos das minhas filhas, Gilson, eu tinha pouquíssimas, se muito. Olha lá, a da Priscila se veio 10 da minha família, da Isabela só veio 1 no casamento dela, da minha família. O restante tinha mais de 300 pessoas Daqui. constituída do relacionamento. Então, eu estava conversando com o meu dentista, o Edivan. Ele, pois é, Edivan, eu tive com você na alegria e tive com você na tristeza. Nós tínhamos uma célula na casa dele, de estudo da Bíblia, e ele e algumas pessoas. E naquela mesma noite que terminamos a célula, eu fui para casa. E aí eu chego em casa, eu recebo o telefone. Pastor, minha esposa morreu. É porque eu estava com câncer. Então nós íamos para lá toda quarta-feira. Aí voltamos. Minha esposa ajudou a trocar de roupa dela, preparar ela direitinho. Saímos de madrugada. No outro dia, ele virou assim. Porque nos primeiros 8 anos de meu ministério, 7 anos, Gilson, a coisa que eu mais fiz, eu não batizei uma alma. Não batizei nenhuma vida. Mas o que eu enterrei de gente, porque eu trabalhava e morava dentro do hospital. Entendi. E a Bíblia fala assim, alegrai e chorai. Eu ia nos Há velórios. mais ensinamento na casa Exatamente. do luto do que na casa de festa. Aí, quando eu chegava, o pessoal já... Wesley está aí. Wesley, você pode dar uma palavra? Aí o pastor Cássio falou assim, pastor Wesley, ele brinca comigo. Você parece que sente o cheiro de defunto longe, no sentido assim, você tem esse ambiente, que é um ambiente mais difícil. Que palavra nós temos na hora da morte? Difícil de confortar. Para confortar. Nenhuma palavra conforta. Às vezes, o Gilson, é você chegar... É um abraço, é a presença. Isso, eu quero falar, é o abraço. É estar junto. Às vezes vai chegar uma pessoa tão problemática lá no seu comércio, e você está para vender ali, tudo bem, mas de repente é um conhecido, um amigo, um cliente antigo, que você já notou o rosto dele diferente. Deixa eu te dar um abraço. Vou falar assim, olha, que seja Jesus te abraçando e te fortalecendo para você romper
essa dificuldade. Não seria Pastor, isso que Jesus faria? O senhor Sem estava dúvida. falando de Pouso Alegre ser uma cidade abençoada. Eu e Sônia, a gente praticamente desenvolveu o ministério, Gilson, de acolher pessoas que vinham para a igreja que a gente estava, mas eram pessoas de fora, que vinham Sim. ou transferidas do exército, ou conforme esse que eu vou contar agora, ele veio fazer residência em Pouso Alegre, ele formou médico e veio fazer, aprofundar, né, fazer residência em ser anestesista. E aí, quando eles não tinham, eles se aproximavam da gente. Frequentavam a nossa casa, e eles eram mais novos que a gente, e falavam, nossa, Sônia, eu tô com uma vontade de comer comida de mãe. Aí só, Olha não, só. vem cá. Sabe? E a esposa dele, ela não gostava de Pouso Alegre. Não vejo a hora do meu marido terminar a residência e a gente ir embora. E a Sônia falava, aqui é a terra que mana leite e mel. Eles estão aqui, ela é uma empresária bem-sucedida, ele terminou a especialização dele, está trabalhando em 2 hospitais, enfim, estão aí. E brincando nessa história, a Ana fez 21, uns 15 anos mais ou menos que a gente conhece esse pessoal, Olha só. Tá vendo? sabe? O pastor estava falando da presença nos momentos difíceis, né? Sabe, eu tenho uma recordação de uma amizade com um pastor, na época que eu morava ainda em Ouro Fino. Eu era adolescente ainda e nós tínhamos muita amizade. Tanto o grupo de jovens da Igreja Católica tinha um intercâmbio, uma amizade muito grande com o pessoal dos jovens da Presbiteriana de Ouro Fino, na época da Presbiteriana Independente. Convivíamos muito com o pastor lá, eles com o padre aqui, a gente se encontrava, fazia festa, uma vez era na igreja deles, uma vez era na nossa. Era um relacionamento, assim, muito bonito. E esse pastor, o pastor Laércio, na época, já falecido, ele frequentava a minha loja, e às vezes ele ia na loja, lá em Ouro Fino, só para a gente conversar. E a gente conversava tempos de cidade pequena, o movimento é menor, então você tem tempo de conversar. E foi crescendo uma amizade tão bacana, ele se tornou, assim, um dos amigos mais importantes que eu tive na vida. E, numa ocasião, faleceu minha bisavó, que morava numa cidade próxima, em Confidentes. O pastor Laércio, ele foi para o velório, junto comigo. Do velório, ele foi para a igreja, na época ainda passava o corpo na igreja, Sim, tinha sim, esse sim. né, ritual ainda. Ele ficou na igreja matriz, lá no último banco, ficou lá atrás, acompanhou. Dali ele foi para o cemitério. Ele só saiu depois do sepultamento da minha bisavó. Olha só. Não tinha nenhum outro amigo nesse dia, só os parentes. Porque a bisavó já está um pouco mais Sim, longe, outra sim. cidade ainda. Mas o pastor Laércio foi a última pessoa que saiu do cemitério naquele dia. Isso eu nunca esqueci. E Nunca marcou a esqueci. sua vida. Marcou a presença, o cuidado. Mas nem é uma questão de falar em si, é a Não, presença. olha que doideira, porque o que eu ia perguntar agora para você, Gilson? Uma pessoa que marcou sua vida. Já respondi. Aí, agora, pastor Wesley, um time de futebol. Atlético Mineiro. Misericórdia. Ainda bem que não existia o galo na época de Pedro, né? Porque lá fala, né? Quando o galo cantasse, toda vez que Pedro ia ver o galo, misericórdia, trair Jesus, Mas eu não estou misericórdia. fanático, graças a Deus. Não. Não, isso é Tranquilo. por questão de pai. Meu pai me levava para o Mineirão, aqui, Aham. né, era criança, para ver o jogo do Atlético. Olha. Aí aquela bagunça, então, era lá criança, questão de criança. Aí acabou como se tem, eu vou sofrer. Gilson, um dia da semana. Olha, o sábado. O sábado. Sábado é muito bom. Sábado, a cidade está movimentada, É né? verdade, eu O tenho visto isso comércio, em Pouso Alegre. o comércio no sábado é o principal. O preço A população flutuante, né? Não, é o pessoal que trabalha nas indústrias também, que tem Também, a folga também. que vem próprio. E as cidades vizinhas também vêm Sim, no sábado. sim, E você ainda verdade. tem a expectativa do domingo chegar para descansar ainda. Oh. Então, sábado é muito bom. Muito bom. Uma estação do ano. Todas, mas a primavera é maravilhosa, né? E temos um bairro aqui que chama Primavera, Sim. e ali está escrito de setembro a setembro aqui é primavera. É interessante. Apesar de gostar muito do inverno, eu, quando cheguei aqui, Pouso Alegre chegava a dar -1, Então agora esquentou. esquentou. Eu gosto muito de sair daqui, dar uma chegadinha lá em Monte Verde, comer tomar Muito um bom. chocolate quente, assim, uma coisa, assim, um fundir, aquela coisa toda, né? É gostoso, muito é nostálgico, gostoso. aquela coisa gostosa, É. se sentar aqui, gosta. Gilson, uma data especial? Data especial.
Pode ser o nosso aniversário, Carlinhos? É, senhor. Ó, a Nós gente tem fazemos esse aniversário no Você tá mesmo brincando? dia. Sério? Você tá quando? É? 11 de fevereiro. 11 de Mesmo fevereiro. dia. Que legal. E meu neto nasceu que dia? 13 de fevereiro. Olha Oh, só. Quer presente mais certinho. gostoso, pastor? Maravilha. É. Nossa, Deus do céu, não vejo a hora de chegar lá. É. Hoje fomos pegar ele na escola, ele estava dormindo, tirei dormindo da escola e levei para casa. Neto é filho adoçado. Não, é Eu tenho verdade. dois, um neto e uma neta. Ah, então o senhor sabe do que eu tô Não, falando. não sei Sabe? não. Porque Ele é os dois maravilhoso. na casa. Mora longe. Os dois, se fosse a gente, ó, ele pode fazer. Não, a obrigação sua é educar. Minha e da sua mãe é Sim. estragar. Começa a rir. Tem que começar a rir. Verdade. Pastor, um lugar no mundo. Onde eu estiver. Ótimo, ótimo. Gilson, um arrependimento? Arrependimento? Eu não tenho arrependimento, não, Carlinhos. Eu acho que tudo que a gente faz é para a gente crescer, e mesmo os erros da vida, exato. eles nos fazem crescer, a gente aprende com os erros. O ideal seríamos aprender com o erro do outro, né? Seria menos doloroso, mas às vezes a gente precisa aprender com os nossos próprios erros, inclusive para aprender a perdoar o outro. Exatamente, é. Pastor, um conselho que o senhor daria? Volta um minutinho. O que eu falei onde eu estiver? Sim. Só para você entender. A Bíblia fala assim, o justo passa pelo vale de Baca, o vale árido, Uhum. faz dele um manancial. Então não é o lugar que faz você quem faz o lugar. Exatamente. Entendeu? Um conselho? Você. Gente, são tantos, né? Que é o que a gente vive. O meu conselho é conheça Jesus. Conhecer Jesus. Estou falando conhecer religião, gente, pelo amor de Deus. Conheça Jesus. Ele é a base, não é religião. Procure saber quem é Jesus e quem é o Cristo. Amém. Jesus é a humanidade do Cristo e o Cristo é a divindade de Jesus. As pessoas conhecem o Jesus, mas não conhecem o Cristo ungido. As pessoas conhecem a religião, tem por trás o Cristo, que fala de Cristo, Sim. mas não estão conhecendo o Cristo. E muitas vezes a religião, ela cria um Cristo que não é o Cristo. Que não é o Cristo. Ah, sim. Não é? Obrigado. Que não é. Que não é. Obrigado, Gilson. É isso Ó, mesmo. um assunto Isso mesmo. fantástico para trazer vocês dois aqui de novo, tá? Vamos lá. Tá? Uma comida favorita. Eu já tô com ela na ponta da língua aqui, se tivesse me feito. Não, frango caipira. Ah, Pra mim não, E o não tanto que é tem. bom? posso completar o dele? Por favor. Frango caipira com quiabo e angu. Aí o senhor falou a língua da Sônia. Não tem nada melhor. Não, é bom demais. Feito no fogão a lenha. Aí, ó, pronto. Eu fui criado numa cidade também que é a maior produtora do mundo de quiabo. Chama-se Alpercata. Olha só. Sabe, quiabo de lá é coisa absurda. Produção de quiabo. Completa essa frase para mim, Gilson. Eu sou uma pessoa extremamente... Paciente. Para o senhor também, pastor. Eu sou uma pessoa extremamente... Nossa, Deus. Você tinha que me falado disso antes. Aqui é ao vivo. É ao vivo. Eu sou uma pessoa... Ele falou paciente e eu poderia também dizer paciente. Não tem problema. Eu posso falar paciente. Pode. Aqui pode pegar cola, não tem Peguei a problema. cola de paciente. Certo. E para você que sempre nos acompanha, os convidados sempre trazem uma lembrança para a gente, Eita. para ficar colocado aqui no nosso mural, para que quando a gente olhe, a gente lembre desse nosso convidado. Gilson, o que você trouxe? Rapaz, eu trouxe, olha, uma coisa que não se usa mais, mas isso aqui, pelo menos vai ficar como lembrança. É um Sim. CD do nosso grupo, Macários. É o último CD que nós gravamos. Já tem 4 anos que nós terminamos de gravar. E esse CD já tem no Spotify, mas o CD é algo que se pega, né? Ainda tem essa questão, assim. Eu gosto também de livro de papel, que você pega, sim. rabisca, Eu também. escreve, sabe? O e-book. né? E-book. Eu tenho dificuldade. Acho que a nossa geração, né, pastor? Assim, Sim. eu também tenho. Sabe? E pastor, o que o senhor trouxe pra gente? Oh, não pude deixar. Oh, Da NVI, como você não especificou, eu pensei assim, ele talvez vai sortear para abençoar alguém nesse aspecto. então, a gente deixa assim bem à vontade, uma Sim. coisa simples, mas quando trazem Bíblias, a intenção depois é realmente abençoar uma pessoa. Mas então eu vou Certo. trazer depois uma que vai ficar aqui. Tranquilo.
Porque eu Tranquilo. entendi. Não, sem essa pode ficar aqui Eu falei também, não tem assim, problema. Isso. E eu vi na versão internacional, muito legal, que ela tem uma linguagem boa. Sim, Né? Eu falei assim, gente, eu vou deixar. É o que eu convivo no dia a dia, que eu estudo, né, que me é o nosso livro de alimenta. conduta. Não, que me alimenta. Eu já li a Bíblia eu li ela uma vez com 2 meses e 10 dias, 3 meses e 10 dias, lendo e riscando. Então, Deus não me permitiu contar quantas vezes eu perdi a contagem. Mas eu chocado, entendeu, Gilson? É assim, não é um livro simples. Não. Ele é um livro simples, ele fica lá na sua estante. Ele fica lá. Mas se você entende que Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta da palavra, eu acho interessante. Você se alimenta de Cristo, que é a palavra. Exatamente. Ele entra e transforma de dentro para fora. Ele muda de dentro para fora. Então, o meu desejo é assim, nesse aspecto, porque Excelente. é o que eu convivo no dia. Excelente, pastor. Né? Fica aí. Mas eu vou voltar e trazer o outro, que vai ficar aqui, que eu vi, né? Entendi, né? Que fica aqui, no nome de Jesus, eu creio que vai ser bênção no nome do Senhor. Amém. E para você que quer saber um pouco mais sobre relacionamentos, na descrição do vídeo você tem acesso aos e-books, você também tem acesso ao meu curso de oratória, mentoria de oratória, tá aí na descrição do vídeo. E pastor, o senhor faz uma oração por nós, por favor? Faço. Eu sei que... gente, Sim, antes da oração, havia me Sim. esquecido, fala da sua loja, por gentileza, aí o senhor depois fala da igreja e na sequência ora por gentileza. Ó, tá bom. Tá bom, então a loja que a Juliana trabalhou, né? Papelaria Papel e Companhia. Você está falando que a Juliana é velha, né? Não, pula essa parte. Essa parte. E Mais experiente. Mais experiente. e fica na rua Comendador José Garcia, número 37. E do lado a gente tem uma loja de moda feminina, principalmente, que é a Toque de Minas, na Comendador José Garcia, número 45. E o horário de atendimento? Segunda a sexta, das 9 às 18, aos sábados, das 9 às 16 horas. Certo. E se falar que conheceu a loja por intermédio do podcast, ganha um abraço. Tem um desconto especial. Maravilha. Pode cobrar, vai ter Maravilha. um desconto especial. Você está assistindo e vai ficar gravado. Depois você pode fazer até um corte dessa parte e levar lá no seu celular para ele. Brincadeira, Exatamente. O Gilson falou, ele vai cumprir. Pastor. Já deixa eu te falar, Gilson. A minha esposa já ganhou vestes lá da sua loja. A esposa aqui quem tem a franquia da Jadlog, Tasso, elas vira e mexe comprava para presentear minha esposa Reni com roupas de lá. Então, que eu creio bacana. que bom gosto e abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. A Igreja Batista do Príncipe da Paz fica aqui na Coronel Joaquim Roberto Duarte, ali quase não fazendo propaganda, mas acaba fazendo propaganda, porque todo mundo Sim. sabe onde é o Celinho Autopeças. Não é quase de frente ali dele, do seu Jarbas também de material de construção, porque o pessoal passa, então, pelo comércio tem, né, essa referência. Né? Nossos cultos todo domingo, 7 da noite. Teremos o imenso prazer de receber, né? E no Facebook nós temos também na quarta-feira e na sexta-feira nós fazemos uma live, né, pastoreando, 1 hora assim, só ministrando a palavra, estudo da palavra, né? E um momento também que eu falo assim, é uma sobremesa de um pequeno texto da palavra que a pessoa vai meditar, ficar ruminando aquela palavra, né, que é a palavra de Deus e que possa fazer a diferença. Amém, pastor. Mas, O senhor faz uma oração, por favor? faço. E só uma última que eu acho Fique à vontade. a gente acaba lembrando, né? Então, essa conversa aqui com o Gilson e com o Carlos, assim, a gente ficou muito superficial diante eu imagino a experiência que o Gilson tem, que o Carlos tem, que eu tenho, que nós podemos até um futuro, não me convidando, mas já me dispondo, Exatamente. que eu achei maravilhoso esse momento aqui, tá de parabéns o visual, Obrigado. essa disponibilidade. Fantástico, realmente. Você se sentiu pressionado por alguma De coisa? jeito nenhum. Nós estamos Muita aqui, vontade. não é? Só faltou o Zé Roberto botar um pedaço de pizza em cima da mesa. E É a gente- verdade. Vamos falar um pouquinho mais alto, às vezes ele escuta, né, ele tá pastor? longe, de repente, Às vezes ele escuta, né, Zé Roberto? Pelo menos rodou o café. Rodou o Exatamente. café. Mas está de parabéns. Obrigado, continue, pastor.
né? E se tiver uma oportunidade, viu, gente, da gente sentar e Vamos sentar trabalhar. e conversar. Por que não? Trabalhar Sim. sobre esse relacionamento? Sim. Sem dúvida. Por que não? Né? Trabalhar na nossa experiência para outras pessoas. E talvez é o que nós estamos fazendo. Quantos empresários talvez podem estar vendo Exatamente, e pastor. olhar para os funcionários, espera lá, nós podemos mudar algumas atitudes, nós podemos, a partir da gente, viu? Ninguém vai tomar o meu lugar, nem tomar o seu lugar. Então, mas nós podemos influenciar lugares para cada um ser melhor. E, Com certeza, pastor. Com certeza. que bom. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Deus, por esse momento muito especial que estamos aqui. Obrigado por esse ouvinte que está aqui conosco, participando desse momento tão maravilhoso, a vida do Jesus que está aqui, que tem influenciado pessoas, ele está no comércio do dia a dia. Continue abençoando ele e seu comércio, no nome de Jesus, o trabalho ali, mas acima de tudo, levando também o caso, assim, como todo o pessoal que aqui está, Amém. Zé Roberto, nosso colega que está trabalhando aqui, nos ajudando também. Meu Deus, que o Senhor nos dê esse propósito maior, o propósito de manifestar o reino de Deus, por onde passamos, não o reino dos homens, não o reino religioso, mas o que Cristo faz na minha vida, em seus passos. O que faria Jesus? Fica essa pergunta. As pessoas têm visto Cristo uma religião na minha vida. Meu Deus, leva-nos cada dia a identificar mais contigo, Sim. influenciar pessoas, poder levar esperança a outras pessoas, viver, aleluia, para viver Cristo, e as pessoas possam enxergar Cristo em nós. Obrigado por esse momento maravilhoso que tivemos aqui. O Senhor sabe também o coração de cada um, que cada um hoje precisa. E a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. E visita esta pessoa que está aqui nos ouvindo. Que Deus, o Senhor esteja abençoando e fortalecendo esta família, levando cada uma experiência contigo, ó Pai, uma experiência pessoal. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, e vejo como um propósito do teu nome ser louvado e adorado. Nós honramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aqui foi mais um podcast Soltando o Verbo com Carlos Gonçalves. E conforme eu sempre digo, se você não se relaciona, fica sozinho. É verdade.